Você consegue imaginar que os sapatos podem te levar para casa. Em uma incrível combinação de fantasia e tecnologia, uma invenção moderna, inspirada no amado Mágico de Oz, oferece sapatos com tecnologia GPS embutida. Assim como os famosos sapatos rubros da Dorothy, esses sapatos inovadores ajudam os usuários a encontrar o caminho de volta para casa, mas com alta tecnologia. Imagine calçar um par desses sapatos mágicos e, em vez de seguir pela estrada de tijolos amarelos, simplesmente apertar um botão ou dizer um comando para ativar o GPS. Os sapatos então fornecem direções passo a passo até a sua porta, mudando nossa percepção de como ir do ponto A ao ponto B. Eles não apenas adicionam um pouco de magia ao nosso dia a dia, mas também oferecem uma solução prática para aqueles que podem se perder ou precisam de ajuda em lugares desconhecidos. Não é incrível como a criatividade pode levar a invenções tão úteis? Incrível, mas é verdade. Fósseis contam histórias. Você sabia que a maioria dos fósseis de dinossauros conhecidos são apenas dentes ou ossos isolados? Isso acontece porque encontrar esqueletos completos de dinossauros é extremamente raro. Em vez disso, os paleontólogos reconstituem a vida dessas criaturas antigas, estudando várias pistas deixadas para trás, como dentes, ossos, pegadas e até fezes. Esses fragmentos servem como valiosas dicas, que revelam detalhes sobre a alimentação, o habitat e o comportamento dos dinossauros. Por exemplo, um dente pode indicar qual tipo de alimento o dinossauro preferia. Enquanto isso, as pegadas fossilizadas nos dão pistas sobre como eles se moviam e interagiam com o ambiente. É como um grande quebra-cabeça, onde cada pequeno pedaço ajuda a montar a imagem de como era a vida milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que até o menor fóssil pode abrir um mundo de histórias. E se tirar selfies for mais perigoso do que tubarões? Pesquisas recentes revelam uma verdade chocante. Hoje em dia, mais pessoas morrem por causa de selfies do que por ataques de tubarões. Essa estatística impressionante destaca os riscos que as pessoas correm em busca da foto perfeita. Imagine, alguém está na beira de um penhasco, tentando capturar uma vista deslumbrante ou equilibrando-se em uma pequena saliência, tudo por curtidas nas redes sociais. Esses atos imprudentes podem resultar em acidentes trágicos, de quedas a afogamentos, já que as pessoas frequentemente subestimam os perigos ao seu redor. Além disso, com o avanço das câmeras nos smartphones, o desejo de tirar e compartilhar fotos de qualidade só aumenta, às vezes ofuscando o bom senso. Embora os ataques de tubarões sejam extremamente raros, o número de mortes por selfies está crescendo, lembrando-nos da importância da segurança em vez da fama nas redes sociais. Portanto, da próxima vez que você pegar o telefone para tirar uma selfie em um lugar perigoso, pergunte a si mesmo: vale a pena o risco? Você pode se surpreender. O veneno do polvo de anéis azuis é mortal. Essas pequenas, mas incríveis criaturas, frequentemente encontradas nas águas costeiras dos oceanos Pacífico e Índico, são conhecidas por seus brilhantes anéis azuis, que brilham quando sentem ameaça. Apesar de sua beleza, os polvos de anéis azuis estão entre os animais marinhos mais venenosos. Seu veneno contém uma potente neurotoxina, chamada tetrodotoxina, que é tão forte que pode causar paralisia e até morte em humanos em questão de minutos. Curiosamente, esses polvos geralmente são bastante calmos e usam seu veneno apenas em última instância contra predadores. Com o tamanho de uma bola de golfe, muitas vezes passam despercebidos. Por isso, é importante ter cuidado ao explorar seus vibrantes habitats. Se você algum dia avistar um, admire-o de longe, pois a picada pode se tornar um sério problema médico. Você está pronto para respeitar essas belas, mas perigosas criaturas marinhas? E se eu te dissesse que drones salvam a vida das baleias? Pode parecer ficção científica, mas essa tecnologia incrível está mudando a forma como estudamos essas criaturas majestosas. Pesquisadores usam drones para monitorar as baleias sem causar estresse, um grande avanço em relação aos métodos tradicionais. No passado, dispositivos de rastreamento eram presos às baleias com barcos e redes, o que poderia incomodar os animais. Agora, os cientistas podem colocar dispositivos leves com ventosas diretamente nas costas das baleias quando elas vêm à superfície para respirar, permitindo uma fixação tranquila e minimizando o distúrbio. Essa abordagem inovadora não só coleta informações vitais sobre os movimentos e a saúde das baleias, mas também melhora nossa compreensão de seus comportamentos sociais.
À medida que reunimos mais dados sobre como esses gigantes migram e interagem, estratégias de conservação direcionadas podem ser desenvolvidas para proteger seus habitats de forma mais eficaz. A cada implantação bem-sucedida de drones, obtemos insights mais profundos sobre suas jornadas subaquáticas, garantindo um futuro mais brilhante para esses incríveis mamíferos marinhos. Os drones estão se mostrando salvadores, ajudando-nos a proteger os gigantes do oceano de cima. É verdade que na Inglaterra existe um mar congelado? Sim, pode parecer estranho, mas realmente há menções a um mar congelado na Inglaterra, que simboliza algo maior do que apenas um conto de inverno. Essa superfície congelada reflete medos profundos e a paranoia das pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. A imagem evoca uma atmosfera de isolamento e frio, mostrando como a sociedade muitas vezes vê as questões de saúde mental. Para muitos, esse mar congelado é uma metáfora da luta diária, quando se sente emocionalmente entorpecido ou preso. Essas percepções ressaltam a importância de conversas sobre saúde mental, nos levando a refletir sobre como o ambiente afeta nosso estado de espírito. Ao explorar essa imagem fria, fazemos uma pergunta importante: como podemos criar espaços mais acolhedores e de apoio para aqueles que precisam de ajuda com a saúde mental? É verdade que as cabeças das estátuas da Ilha de Páscoa têm corpos? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que desafiou nossas ideias sobre essas icônicas estátuas de pedra. Embora todos admirem as altas cabeças, conhecidas como moai, na verdade, há muito mais escondido sob a superfície. Pesquisadores descobriram que muitas dessas estátuas não são apenas cabeças, mas também têm torsos ocultos enterrados no chão. Essa descoberta muda nossa compreensão dos moai e das impressionantes habilidades do povo Rapa Nui que os criou. Os torsos mostram detalhes como entalhes, símbolos e até como essas figuras poderiam ficar em seus locais originais, conectando-se com a paisagem. Essa descoberta destaca a complexidade da civilização e levanta novas questões sobre seu significado cultural. O que mais pode estar escondido sob a superfície da ilha? Você já pensou sobre o nome real de Regina? Na província de Saskatchewan, no Canadá, Regina é uma capital vibrante e o significado do seu nome é bastante interessante. A palavra Regina vem do latim e significa rainha, o que confere a esta cidade cheia de vida uma atmosfera de respeito e grandeza. Fundada em 1882, Regina cresceu bastante ao longo dos anos, transformando-se de um modesto assentamento em um importante centro urbano. Aqui está o famoso Museu Real de Saskatchewan, que exibe a história natural e o patrimônio da província. Regina também cedia anualmente a Exposição Agrícola do Oeste Canadense, um grande evento agrícola que atrai milhares de visitantes. A rica cultura e a história da cidade estão entrelaçadas com seu nome, representando não apenas a monarquia, mas também o orgulho de seus habitantes. Ao passear pelo lindo Parque Wascana ou explorar os edifícios históricos no centro, Regina oferece uma combinação única de natureza, comunidade e importância histórica. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Regina, lembre-se de que não é apenas uma cidade, é uma homenagem à tradição real e ao legado. O que realmente afeta as vendas do Jack Daniels? Em uma reviravolta inesperada, a venda do uísque Jack Daniels é, na verdade, proibida onde ele é produzido, em Lynchburg, Tennessee. Devido às leis locais que proíbem o álcool, moradores e turistas não podem comprar uma garrafa desse uísque icônico no condado. Em vez disso, eles precisam viajar alguns quilômetros para encontrá-lo. Essa situação estranha cria um paradoxo interessante, combinando a rica tradição do Jack Daniels com as regras modernas. Você poderia pensar que um lugar tão famoso por sua destilaria deveria apoiar seu produto, mas as leis refletem uma história complexa com o álcool na região. Turistas frequentemente visitam a destilaria para aprender sobre o processo de produção do uísque, mas saem de mãos vazias se não forem a condados vizinhos. Essa lei incomum levanta questões sobre como tradições históricas podem entrar em conflito com leis modernas e o que isso significa para uma marca que se tornou sinônimo de uísque americano. Imagine as últimas notas do último show dos Beatles. Em 29 de agosto de 1966, os Beatles fizeram seu último show ao vivo no Candlestick Park, em São Francisco, marcando o fim de uma era incrível.
Não foi apenas mais um show, foi a última vez que os Fab Four se apresentaram juntos em um estádio, deixando os fãs com memórias inesquecíveis. Enquanto milhares aplaudiam sua banda favorita, a verdade é que nos bastidores, John, Paul, George e Ringo sentiam o peso da fama pressionando-os. Eles enfrentavam não só a emoção da popularidade, mas também as pressões esmagadoras que a acompanhavam. O barulho dos fãs gritando, combinado com os desafios de uma apresentação perfeita, tornava as turnês estressantes. Após esse show, decidiram se afastar das apresentações ao vivo, focando no trabalho em estúdio, o que lhes permitiu explorar novas ideias musicais sem as limitações de um público ao vivo. Essa escolha ousada abriu caminho para alguns de seus álbuns mais inovadores e amados, mudando para sempre o cenário da música. Você sabia que alguns semáforos na China são azuis? Essa escolha inusitada está ligada a um detalhe interessante da língua chinesa. Em chinês, as palavras para azul e verde foram historicamente usadas de forma intercambiável, resultando nesse design único de semáforos. Quando os semáforos modernos foram introduzidos, a confusão na interpretação das cores levou à presença de luzes azuis em várias cidades. Essa decisão foi influenciada pela forma como o espectro de cores é percebido em diferentes culturas. Enquanto na maioria dos lugares o vermelho é usado para parar e o verde para seguir, as luzes azuis se tornaram uma característica marcante em algumas regiões. Os motoristas locais se adaptaram a esse sistema peculiar, aprendendo a associar as luzes azuis ao sinal de parada. Na próxima vez que você ver um semáforo azul, lembre-se dessa interessante combinação de língua e cultura. Não é fascinante como algo tão comum como um semáforo pode revelar uma história tão rica? Curioso sobre petecas? Aqui está um segredo surpreendente. As petecas de badminton não são apenas penas comuns coladas. Elas passam por testes rigorosos em túneis de vento para garantir que voem perfeitamente durante uma partida. Imagine um foguete de penas cortando o ar. As penas precisam estar perfeitamente alinhadas para que a peteca viaje de forma suave e previsível. Os túneis de vento permitem que especialistas recriem diferentes condições, simulando como essas petecas se comportam em vários ambientes e a diferentes velocidades. Quando você vê jogadores enviando a peteca pelo ar com habilidade, não é por acaso. Precisão é fundamental. Qualquer desalinhamento pode mudar drasticamente sua trajetória, dando a um jogador uma vantagem injusta. Ao testá-las, os fabricantes ajustam o design para que os jogadores possam se concentrar em seu jogo, em vez de se preocupar com o comportamento da peteca. Esse nível de atenção aos detalhes destaca a fascinante mistura de ciência e esporte, garantindo que cada golpe seja tão emocionante quanto possível. Quem diria que a humilde peteca tinha uma história científica tão interessante? E se eu te contar sobre arco-íris lunares? Arco-íris lunares são espetáculos incríveis que encantam todos que têm a sorte de vê-los. Esses arco-íris únicos aparecem à noite, mas não são comuns. Para ver um arco-íris lunar, as condições precisam ser perfeitas. É necessário uma lua cheia, iluminando o céu, e uma fonte de água por perto, como uma cachoeira ou a chuva. A luz da lua se refrata e reflete nas gotículas de água no ar, criando um belo arco de cores que muitas vezes é mais suave e menos intenso do que os arco-íris diurnos. Como são raros, você pode precisar planejar uma caminhada noturna para avistar um, e nem todo lugar é adequado. Locais com céu escuro e alta umidade são suas melhores chances. Então, se algum dia você estiver sob uma lua cheia brilhante, preste atenção nesse brilho mágico na névoa. Você pode ver um arco-íris lunar se estendendo pelo céu. Na próxima vez que ouvir sobre a lua cheia, lembre-se de que esse evento mágico não é apenas uma história para crianças. É um verdadeiro milagre esperando para ser visto. Prepare-se para se inspirar com a contagem regressiva da NASA. O fascinante mundo das viagens espaciais surgiu graças ao cinema, especialmente ao filme de ficção científica de 1929, Frau Immond, de Fritz Lang. Neste filme inovador, a cena dramática do lançamento de um foguete apresentou a técnica da contagem regressiva, adicionando um elemento de tensão. Essa abordagem cinematográfica cativou tanto diretores quanto cientistas. Quando a NASA começou a planejar seus primeiros lançamentos de foguetes, percebeu que a contagem regressiva poderia criar expectativa e foco. Como resultado, adotaram esse método, tornando-o uma parte importante de seu protocolo de lançamento. Hoje, ao assistirmos aos lançamentos de foguetes rumo às estrelas, ouvimos a icônica contagem regressiva de 10 segundos que foi popularizada pelo filme de Lang. Essa conexão entre o cinema e a exploração espacial
destaca como a inspiração pode transcender gêneros, provando que a criatividade pode impactar até mesmo as iniciativas mais científicas. Na próxima vez que você assistir a um lançamento, lembre-se de suas raízes cinematográficas. Não é incrível? Você sabia que os aviões de papel têm uma história rica? Ao longo dos séculos, essas simples criações, muitas vezes chamadas de flechas de papel, inspiraram pessoas ao redor do mundo. Eles surgiram muito antes do famoso voo dos irmãos Wright, em 1903, mostrando o desejo humano de voar. O design de um avião de papel é bem simples, mas utiliza princípios aerodinâmicos que ajudam a deslizar pelo ar. Ao dobrar uma folha de papel na forma certa, você pode criar algo que voa muito mais alto e reto do que você imagina. Esse passatempo antigo não só é divertido, mas também é uma ótima introdução a conceitos básicos da física, como sustentação e resistência. Seja criando seu design perfeito ou participando de uma competição amigável, os aviões de papel permitem que todos, de crianças a adultos, experimentem a maravilha do voo. Então, por que não pegar uma folha de papel e ver até onde seu avião pode voar? E se eu disser que existem 6.000 tipos de gramíneas? Acredite ou não, mas as gramíneas são uma das famílias de plantas mais diversas do nosso planeta. Desde os gramados verdes em nossos quintais até as vastas savanas na África, essas plantas incríveis desempenham um papel importante nos ecossistemas ao redor do mundo. A maioria das pessoas vê a grama como algo simples que cresce sob os pés, mas ela vem em várias formas e tamanhos, cada uma adaptada a viver em diferentes condições. Você sabia que o bambu, um tipo de gramínea, pode crescer até 3 pés em um dia? As gramíneas também servem de alimento para muitos animais. Ajudam a prevenir a erosão do solo e até contribuem para nossa dieta através de grãos como trigo, arroz e milho. Então, da próxima vez que você andar sobre a grama, lembre-se de que não é apenas uma cobertura comum do solo. É uma família diversificada de mais de 6.000 espécies, cada uma desempenhando seu papel na rica tapeçaria da vida na Terra. Você sabia que os mosquitos são responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro ser vivo na Terra? Esses pequenos insetos podem parecer inofensivos, mas são os animais mais perigosos do planeta. A cada ano, eles transmitem doenças como malária, dengue e vírus Zika, causando milhões de mortes ao redor do mundo. Somente a malária mata mais de 400.000 pessoas anualmente, principalmente crianças com menos de 5 anos em países da África subsaariana. Os mosquitos picam para se alimentar de sangue e, ao fazer isso, podem transmitir vírus e parasitas de um hospedeiro para outro. Seu ciclo de vida inclui a reprodução em água parada, o que torna até pequenas poças locais de reprodução potenciais. As medidas de controle da população de mosquitos incluem o uso de repelentes, a introdução de predadores naturais e o desenvolvimento de vacinas. Compreender o papel perigoso dos mosquitos na saúde global é crucial. Como podemos nos proteger e proteger os outros de suas picadas letais? Os filmes podem realmente reduzir a ansiedade. Estudos recentes mostram que assistir a filmes favoritos pode acalmar nossa mente e emoções. Quando revemos um filme que gostamos, sentimos conforto e familiaridade, o que é especialmente importante em momentos de estresse. Isso acontece porque cenas conhecidas frequentemente trazem lembranças e sentimentos positivos, ajudando a diminuir a ansiedade. Assistir a um filme favorito também pode ser uma fuga mental, distraindo-nos de pensamentos obsessivos e preocupações. À medida que a trama se desenrola e nos envolvemos nas histórias dos personagens, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, como a dopamina. Isso é especialmente útil em momentos de ansiedade, pois ajuda a relaxar e recarregar as energias. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, pegue uma pipoca e coloque seu filme favorito. Talvez os filmes não sejam apenas entretenimento. Talvez eles sejam uma ferramenta útil para a saúde mental. Difícil de acreditar, mas na Áustria existe uma escada para o céu. A escada única, chamada Proto-Donner-Kogel, está situada entre as paisagens deslumbrantes da Áustria e atrai aventureiros. Este percurso incomum de escalada faz parte da Via Ferrata, uma popular rede de trilhas protegidas que permite que as pessoas desfrutem da natureza com segurança. A 700 metros de altura, sobre um impressionante abismo, a escada oferece aos alpinistas vistas de tirar o fôlego e uma dose de adrenalina. Cada passo na escada é como uma viagem ao céu, onde a sensação de conquista cresce a cada altura.
Seja você um escalador experiente ou apenas esteja em busca de um lugar bonito para passear, o Proto Donor Kogel oferece oportunidades incríveis para se conectar com a natureza. Então você está pronto para aceitar o desafio e subir nesta escada para o céu? Você pode se surpreender ao saber que a cochonilha, um pequeno inseto parasita, desempenha um papel importante na produção de corantes. Esse incrível inseto se fixa em cactos, principalmente em regiões como o México e a América do Sul, onde se alimenta e se reproduz. Desde a época da colonização espanhola, a cochonilha é coletada para criar um vibrante corante vermelho, conhecido como carmim. Esse corante não só tinge tecidos, mas também é utilizado em alimentos e cosméticos, dando uma cor intensa a tudo, desde batons até doces. É surpreendente que o corante da cochonilha seja natural, ao contrário de muitos corantes sintéticos que podem ser prejudiciais. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes sobre os ingredientes de seus produtos, o uso da cochonilha está voltando a ser popular. Quem diria que um pequeno inseto poderia oferecer uma cor tão bonita e versátil para nossas coisas do dia a dia? Você sabia que os emojis surgiram no Japão nos anos 90? Naquela época, Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de emojis, pequenas pictogramas que ajudavam as pessoas a expressar emoções e ideias em mensagens digitais. Esse conjunto original incluía imagens simples como corações, rostos sorridentes e vários símbolos do clima. Com o avanço da tecnologia, os emojis também evoluíram. Eles se tornaram uma parte importante da comunicação móvel, transmitindo sentimentos e adicionando um elemento visual às nossas conversas por texto. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo usam emojis para expressar humor, tristeza, amor e muito mais, muitas vezes tornando as conversas mais pessoais e vibrantes. A evolução dos emojis reflete como nos comunicamos na era digital, combinando tecnologia e emoções de uma forma que antes só era possível com palavras. Você consegue imaginar uma conversa sem emojis? Você conhece as superestrelas felinas da moda? Este é o tema do livro Gatos Fashion, uma encantadora obra de 160 páginas de Takako Iwasa, a famosa Cat Taylor do Japão. Iwasa apresenta brilhantemente as estrelas felinas Prin e Kotaro, que exibem seus trajes em diversos looks estilosos que impressionariam qualquer amante da moda. Cada página deste divertido livro de mesa de café está repleta de fotos vibrantes que não apenas destacam as personalidades únicas desses adoráveis gatos, mas também trazem uma reviravolta inusitada ao mundo da moda. Os amantes de gatos e moda ficarão encantados com a combinação de elegância e brincadeira. As imagens deslumbrantes capturam a essência cativante dessas superestrelas felinas, tornando o livro um excelente presente ou complemento para todos que amam gatos ou criatividade. Seja em uma noite aconchegante ou em um encontro com amigos, Gatos Fashion promete trazer alegria e conversas. Então, por que não adicionar um pouco de charme felino à sua vida com este livro único? Você já viu um peixe cair do céu? Na cidade de Ioro, em Honduras, todo verão, entre maio e junho, acontece um evento incrível conhecido como Chuva de Peixes. Há mais de 100 anos, moradores e turistas observam pequenos peixes prateados caindo das nuvens, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Embora os cientistas ainda não consigam explicar exatamente esse fenômeno, muitos acreditam que tornados de água podem ser a causa. Esses ventos poderosos conseguem levantar peixes de lagos ou rios e transportá-los longe quando perdem força. Imagine olhar para cima e ver um peixe pousando bem na sua frente. Esse evento incrível não apenas surpreende quem o testemunha, mas também destaca as maravilhas da natureza que ainda não compreendemos completamente. Quais outros mistérios nosso mundo pode esconder? Esse fascinante evento continua a despertar curiosidade e admiração em pessoas ao redor do mundo. Acredite ou não, os salpas são maravilhas gelatinosas da natureza. Essas criaturas marinhas incríveis podem parecer frágeis e pequenas, muitas vezes medindo apenas alguns centímetros, mas quando se reúnem em cardumes, causam uma grande impressão. Os salpas são animais transparentes, semelhantes a águas vivas, e desempenham um papel importante nos ecossistemas oceânicos. É impressionante, mas eles podem crescer até 10% em comprimento a cada hora. Esse crescimento rápido os ajuda a absorver mais nutrientes da água, tornando-os ainda mais eficazes como filtros. Quando os salpas se juntam em grandes grupos, eles podem impactar significativamente o ambiente, afetando a cadeia alimentar e até o ciclo do carbono no oceano.
Pesquisadores continuam a estudar essas criaturas fascinantes para entender melhor seu impacto na vida marinha e no clima. Portanto, da próxima vez que você pensar em animais marinhos gelatinosos, lembre-se dos salpas e de sua impressionante influência no mar. Eles não são incríveis? Prepare-se para se surpreender com a moda do Antigo Egito. Em Gizé, arqueólogos descobriram um vestido incrível, composto por mais de 7.000 peças, que demonstra a habilidade excepcional dos antigos artesãos. Essa descoberta fascinante nos dá uma visão da vida luxuosa dos egípcios antigos, onde a roupa não era apenas uma forma de cobrir o corpo, mas também uma maneira de expressar status e arte. Cada detalhe do vestido foi cuidadosamente feito, indicando a importância da moda na sociedade. O fato de ele ter se preservado por séculos em uma tumba destaca as incríveis condições de conservação e nos fornece informações valiosas sobre a vida cotidiana no Antigo Egito. Frequentemente adornados com ouro e bordados elaborados, trajes como este vestido eram provavelmente usados por pessoas nobres ou de alto status. Ao estudar esses artefatos, aprendemos como os antigos egípcios valorizavam a habilidade, a beleza e a identidade cultural. O que essa descoberta nos diz sobre a sociedade deles e como se vestiam para ocasiões especiais. Um fato interessante sobre a arapaíma gigante. Este peixe gigante é uma verdadeira maravilha que vive nos rios da Amazônia. Imagine nadar nessas águas e encontrar uma criatura que pode crescer até 3 metros de comprimento. A arapaíma gigante, com seu corpo longo e esguio e pele resistente coberta de escamas, impõe respeito até aos predadores mais ferozes, incluindo as famosas piranhas. O mais fascinante é seu modo de se alimentar. Ela usa uma poderosa sucção para capturar suas presas, tornando-se uma caçadora eficiente e temível. Vivendo em um ecossistema rico e diversificado da Amazônia, esse peixe desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio de seu ambiente. Apesar de seu tamanho impressionante e força, a arapaíma gigante enfrenta ameaças devido à perda de habitat e à pesca excessiva. Proteger essa espécie magnífica é crucial para preservar a incrível biodiversidade dos rios da Amazônia. Então, da próxima vez que você pensar na Amazônia, lembre-se de que sob a superfície habita um peixe gigante, governando silenciosamente seu reino aquático. O que mais pode estar escondido nessas profundezas? Você sabia que Marte é menor que a Terra? O diâmetro de Marte é apenas 53% do diâmetro da Terra, tornando-o o segundo maior planeta do nosso sistema solar, logo após Mercúrio. Enquanto a Terra tem um diâmetro de cerca de 12.742 km, Marte mede aproximadamente 6.779 km. Essa diferença de tamanho é interessante, pois afeta várias características do planeta. Por exemplo, em Marte, a gravidade é menor, então você pesaria bem menos se estivesse em sua superfície. Apesar de seu tamanho, Marte possui paisagens incríveis com montanhas, vales e até o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo. Essas características fazem de Marte um ótimo candidato para pesquisas, já que os cientistas buscam entender sua história e a possibilidade de vida. Será que algum dia poderíamos chamar Marte de nosso lar, ou pelo menos visitá-lo como turistas? Na versão nigeriana de Amistrat, esse curioso monstro azul tem uma característica interessante. Em vez de amar biscoitos, ele é obcecado por sinais. Esse monstro, frequentemente retratado como um personagem brincalhão e travesso, passa os dias vagando pelas ruas coloridas em busca de sinais. Sejam placas de trânsito, letreiros de lojas ou até mesmo grafites artísticos. A lenda diz que o monstro azul acredita que esses sinais guardam segredos que ajudam a entender melhor o mundo. Crianças e adultos adoram contar histórias sobre encontros com essa criatura, o que frequentemente resulta em lições sobre a importância da comunicação e da percepção do que nos rodeia. A obsessão do monstro azul não apenas adiciona singularidade ao folclore local, mas também desperta curiosidade, gerando conversas sobre o que notamos na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você estiver na rua, reserve um momento para prestar atenção aos sinais ao seu redor. Quem sabe você pode até ver o monstro azul em ação. Difícil de acreditar, mas os elefantes andam na ponta dos pés. Esses magníficos animais se movem de uma maneira que os destaca entre muitos outros seres. Os elefantes se apoiam em almofadas macias sob os calcanhares, o que lhes permite se moverem silenciosamente. Essa característica é muito útil por várias razões. Primeiro, ajuda-os a se aproximar de suas presas, tornando-os invisíveis em seus habitats.
Além disso, o silêncio evita que assustem outros animais, o que é especialmente importante em ecossistemas sensíveis onde vivem. Imagine um enorme elefante que pode andar tão silenciosamente quanto um sussurro. Essa incrível habilidade mostra como a natureza dotou os elefantes de capacidades para sobreviver em seu ambiente. Você já viu um elefante em ação e notou como ele se move graciosamente. Incrível, mas é verdade. As árvores de ginkgo são sobreviventes antigos. Esse tipo maravilhoso existe há 270 milhões de anos, tornando-se uma das espécies de árvores mais antigas do nosso planeta. Imagine uma árvore que testemunhou o surgimento e a extinção dos dinossauros e sobreviveu a várias extinções em massa. O ginkgo, frequentemente chamado de viajante botânico no tempo, prosperou mesmo após eventos que destruíram muitas outras espécies. Suas folhas em forma de leque e a capacidade de se adaptar às condições urbanas fazem dele um favorito em parques e ruas. É impressionante que as árvores de ginkgo não sejam apenas resistentes, mas também se recuperem mesmo após forte poluição ou condições adversas. Portanto, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que está olhando para uma parte viva da história, um verdadeiro testemunho da capacidade da natureza de sobreviver. Que incrível! Acredite ou não, mas os caranguejos viajantes têm um segredo incrível. Esses seres fascinantes são conhecidos por suas garras incomuns, uma delas sendo bem maior que a outra. Essa grande garra não é apenas uma característica aleatória, é uma ferramenta inteligente que os machos usam para chamar a atenção das fêmeas. Durante a temporada de acasalamento, os machos balançam e exibem suas enormes garras para atrair as fêmeas. Quanto maior a garra, mais atraente o macho parece, mostrando sua força e saúde. Esse comportamento se assemelha a uma dança hipnotizante, onde o macho exibe sua garra, competindo com outros machos pela atenção da fêmea. Além de atrair parceiros, a grande garra também pode servir como um mecanismo de defesa contra predadores. A dinâmica interessante entre tamanho e sobrevivência nos caranguejos viajantes mostra o quão surpreendente a natureza pode ser. Então, da próxima vez que você ver um caranguejo viajante na praia, reserve um momento para apreciar seu charme único. Quantas histórias incríveis como essa ainda estão esperando para serem descobertas no mundo animal? Muitos não sabem, mas lagos podem explodir. As erupções limnéticas são fenômenos naturais fascinantes, mas perigosos, que podem ocorrer em lagos profundos, como o Lago Nyos, em Camarões. Essas erupções acontecem quando o gás carbônico, CO2, se acumula na água, formando uma bolha perigosa sob a superfície. Quando a pressão fica muito alta, a bolha estoura, liberando uma enorme nuvem de CO2 no ar. Essa nuvem pode deslocar o oxigênio ao redor, criando situações ameaçadoras para a vida de pessoas e animais nas proximidades. A erupção limnética mais conhecida ocorreu em 1986, quando quase 1.800 pessoas morreram devido à liberação repentina de CO2 do Lago Nyos. Para evitar tragédias como essa, os cientistas monitoram ativamente os lagos profundos e utilizam métodos como a degaseificação, que ajudam a liberar gases presos de forma segura. Portanto, embora nossos lagos pareçam tranquilos, há um perigo escondido sob a superfície. É difícil de acreditar, mas este Volvo percorreu mais de 3 milhões de milhas. A incrível jornada de Irv Gordon com seu Volvo P1800 lhe rendeu um recorde mundial por ter o maior número de milhas rodadas por um único proprietário. Imagine ter feito o equivalente a cerca de 120 voltas ao mundo. Gordon, que comprou seu carro favorito em 1966, dedicou muito tempo a cuidar e manter o veículo, tratando-o como um membro precioso da família. A troca regular de óleo, a substituição de peças e a manutenção do carro em ótimo estado contribuíram para essa conquista notável. A cada milha, o P1800 se tornou não apenas um ícone automotivo, mas também um símbolo da conexão entre o carro e seu proprietário. A história de Gordon inspira amantes de carros em todo o mundo, mostrando que com paixão e dedicação, até mesmo um carro pode ser um companheiro fiel por toda a vida. Quantas aventuras você compartilhou com seu carro? Por que as corujas fazem tanto uhu? O uhu da coruja não é apenas um som misterioso à noite, é uma parte importante da comunicação delas. Pesquisas mostram que as corujas fazem esse som para enviar mensagens a outras corujas. Esse som ajuda a marcar seu território, o que é crucial para a sobrevivência delas.
Quando uma coruja faz uhu, é como se dissesse: estou aqui, este é o meu lugar. Isso não só avisa outras corujas sobre sua presença, mas também afasta possíveis invasores. Se outra coruja ouve o uhu e percebe que está entrando em um território alheio, pode pensar 2 vezes antes de se aproximar. Além disso, o tom e o ritmo de cada uhu podem transmitir diferentes significados, mostrando alegria ou sinalizando perigo. Compreender esses sons ajuda pesquisadores e amantes de pássaros a valorizar a complexa vida social das corujas. Você não vai acreditar no que dizem sobre guarda-chuvas no Japão. Na cultura japonesa, existe uma lenda divertida que diz que, se você tratar mal um guarda-chuva, ele pode se transformar em um fantasma de um olho só, conhecido como Karakasa Obake. Essa história engraçada destaca a importância de cuidar dos objetos do dia a dia. A crença surgiu em tempos em que as pessoas dependiam muito dos guarda-chuvas, não só da chuva, mas também para se proteger do sol e do vento. O Karakasa Obake é frequentemente retratado como um personagem vivo, que salta em uma perna só e usa seu único olho para vigiar os donos descuidados. Para não invocar essa criatura fantasmagórica, acredita-se que devemos tratar os guarda-chuvas com respeito, mantê-los secos e em bom estado. Essa imagem vibrante nos lembra a todos de valorizar as pequenas coisas em nossas vidas e não tomá-las como garantidas. O que você acha dessas histórias fantásticas?